Estevam, do canal Brasil e Cidadania. Eu estou aqui com o presidente da PP, Márcio. Ele vai falar um pouco para a gente o porquê que ele não acredita que não tem contaminação nas escolas. Ele vai falar um pouco porquê que ele é contrário às aulas presenciais. Olá, tudo bem? Bem, nós da PP Sindicato, desde o início da pandemia, né, amparado pelo que vários cientistas têm falado, infectologistas e tal, então não é apenas uma opinião da nossa cabeça, vários cientistas renomados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, têm apontado a gravidade dessa doença. Conhecendo a realidade das escolas como nós, que somos professores e funcionários de escola, conhecemos, né? Eu estou na presidência do sindicato, mas é um trabalho voluntário. Na verdade, eu sou professor, tenho 40 horas de aula e continuo trabalhando normalmente. Nós conhecemos como é que é, né, a garotada, a criançada, os adolescentes, né, e que por mais que se divulgue só olhar álcool em gel na mão, máscara, criança é criança. Quando você coloca num ambiente escolar um período inteiro dentro da escola, com horário de intervalo, lanche, né? Se são muito poucas crianças é uma coisa, mas ainda por cima com o governo ainda liberando para praticamente a lotação completa das salas de aula, né? Isso é fato. Qualquer um poderia dizer isso, olha, é fato que vai aumentar o número de contaminação nas escolas, né? Não tem como escapar disso. E a questão é, como a imunização ainda está baixa, né? Vamos por menos de 30%, estamos chegando a 30% de imunização, né, no Paraná e no país nessa semana. É um número muito baixo ainda de proteção pela vacina. Tá baixíssimo mesmo. Baixíssimo. E lembrando assim que no Brasil, diferente de outros países, não há não há estratégia de testagem gratuita em massa o tempo inteiro para ver quem está contaminado ou não. Não. Primeiro você fica doente e apresenta sintomas para procurar o serviço médico e aí sim fazer a testagem. Então a testagem não é usada como estratégia de controle da pandemia, né? É apenas depois só para constatar. Ela não é uma prevenção. Não é uma prevenção. Então isso tudo sempre nos levou a crer que, olha, reabrindo as escolas presencialmente nesse momento, nessas condições, vai aumentar o número de contaminação, né? E a gente sabe que esse vírus, querendo ou não, ele tem um percentual, determinado percentual de morte, de letalidade. Então pessoas vão morrer. O que a gente traz, a pergunta que nós trazemos é a seguinte, né? Quantas mortes justificariam você manter essa abertura presencial justificada, certo? Uma morte, duas mortes é pouco. Quantas mortes seriam suficientes para as pessoas pararem e repensar o perigo que é isso? Não, morreu uma criança, morreu... Não, mas é uma só. Nós achamos que uma pessoa só, uma criança só que morra, tá entendendo? Já é uma tragédia. Já é uma tragédia. Uma morte é uma tragédia. Exatamente. Então é nesse sentido que a gente sempre vem falando, gente, vamos pecar pela precaução, tá entendendo? Pela precaução. Não vamos deixar que crianças, adolescentes, ou professores, ou funcionários morram por conta disso. É ruim o sistema remoto, o híbrido remoto, né? É ruim? Sim, é ruim. Mas muito pior é a gente ter a morte das pessoas do nosso lado. Tem uma pergunta, presidente, que eu tenho para fazer para você. Quem fiscaliza as escolas quando estão com Covid? Quem vai lá para verificar distanciamento ou não tem isso ainda? Não tem esse sistema de fiscalização. Existe um comitê de biossegurança em cada escola, mas eles mal foram treinados, instruídos, entendeu? Eles praticamente nas escolas públicas, né, quem manda é o diretor da escola. O comitê de biossegurança praticamente quase não existe. Então, na verdade, é assim, se o diretor da escola entender que está perigoso e bater o pé e coisa e tal, ele fecha o turno, fecha a turma e tal. Se não, né, as escolas continuam funcionando normalmente, mesmo com vários casos, como nós temos visto, vimos ontem, essa semana aqui em Londrina, do Surovido, com mais de 10 casos ao mesmo tempo aí, e o colégio não fechou.
fecharam ali um turno, mas mantiveram os professores trabalhando lá dentro. Então, quer dizer, isolou a contaminação? Não. Não Mais isola, de não 10 isola. alunos, mais de 3 professores, funcionários, tudo contaminado na mesma semana, né? E não tiveram nem a capacidade de fechar a escola por 1 ou 2 semanas para dar uma segurada. Não, mantém a escola. Então isso nos leva a concluir que a questão não é a educação. Muita gente, infelizmente, nunca esteve preocupada com a educação das crianças. Está preocupada em ter gente para tomar conta das crianças. Entendeu? Os pais, uma pergunta, os pais, eles são obrigados a manter os filhos na escola ou não? Uma pergunta muito coerente que os pais estão fazendo. Não, os pais, eles não podem ser forçados a mandar seus filhos presencialmente para as escolas. Eles não podem ser mandados, ser forçados a isso, né? Eles têm que ter a opção de encaminhar seus filhos, lembrando que as crianças menores de 18 anos não estão vacinadas, não tem ainda uma previsão de quando estarão realmente imunizadas. Penso que esse ano isso não acontece, ano que vem tudo bem, mas esse ano ainda não acontecerá. Né? E é uma mentira dizer que tudo bem criança, que criança não morre, que criança não espalha, que a gente teve uma morte de uma criança em Cascavel, inclusive. 11 anos, não foi? 11 De anos. 11 anos. Tenho certeza que ela estava indo para a escola, para casa e tal. Tenho certeza que ela estava circulando. Né? E se ela pegar também, ela vai levar para casa. Vai levar para casa, o vírus vai circular, né? Vai circular comunitariamente, como os cientistas afirmam, né? E é isso que está voltando a acontecer no país. Os números, eles não aparecem imediatamente, né? Já aprendemos isso, que quando a coisa começa a aumentar, ela leva ali 2, 3, um mês para a coisa realmente começar a explodir, mas quando ela começa a explodir, é difícil de segurar. É difícil de segurar. Eu estou aqui conversando com o presidente da APP, Márcio. Eu agradeço você, Márcio, e considerações para o pessoal, se você quiser falar mais alguma coisa aí. Obrigado pelo espaço, a gente está sempre aqui à disposição e o nosso objetivo da entidade sempre foi defender a educação pública, né, da melhor forma possível, trazer a qualidade da educação para as crianças e para as famílias do povo paranaense, né? Mas nesse momento a gente entende que a vida deve estar em primeiro lugar, segurança de todos, principalmente das crianças e do papai, da mamãe, da vovó, do tio que estão em casa, né? Ela tem que vir em primeiro lugar. Independente da gente acreditar ou não nessa doença, acho que depois de mais de 1 ano e meio, com tantas mortes, né? O Brasil ultrapassou a marca de 580 mil, né? Mil mortes, né? Passou já. Já passou mais de 580 mil mortes, já ultrapassamos. Eu acho que não dá para ninguém desacreditar nesse momento. Temos que levar a sério. O ano está acabando, infelizmente, né, a gente ainda não superou por falta de vacinas, quantidade de vacinas suficiente para o tamanho da nossa população, mas dizer que isso não é culpa nossa. Sim. Não é culpa nossa, né? Infelizmente, assim, a gente não pode assumir essa responsabilidade. E se é possível, a grande questão é, há profissões que é possível ainda se manter remotamente, que se mantenha, porque diminui a circulação do vírus. Tem profissão que não é possível manter remotamente? Não. Aí, mesmo essas profissões, elas estarão mais seguras quanto menos gente estiver circulando na rua, né? Então, quando você mantém uma profissão de forma remota, você acaba contribuindo com a segurança de toda a sociedade, né? Mantenhamos isso até o final do ano, de forma remota, o máximo de profissões e atividades que for possível. Quando a população estiver devidamente imunizada, de 70% a 80% da população, né? Não é o caso do Chile ontem, o Brasil ganhou do Chile lá, 1-0 no Chile, já tinha gente no estádio lá, né? Mas o pessoal lá está mais de 70% da população já imunizada com as 2 doses. Mesmo assim, todo mundo de máscara, todo mundo longe um do outro, pouquíssima gente no estádio, né? A gente precisa seguir os bons exemplos. Precisa. Obrigado. Eu que pela agradeço. entrevista, Márcio. Tudo de bom para você. Ok, obrigado. Nós que agradecemos.